Salve, salve, alunos! Preparados para o nosso segundo dia de aula? Mas não esquece, se inscreve no nosso canal, compartilha, ativa e dá um like, ok? O que é que nós vamos trabalhar nessa segunda aula? O uso da lógica e da razão. Lembrando da aula passada, onde a gente estava trabalhando o desenvolvimento, ok? Como é essa história do uso da lógica e da razão? A gente vai lembrar que não adianta ser subjetivo. Colocar as tuas emoções, as tuas sensações na tua proposta de redação, ok? Na tua redação, faz-se necessário que você traga argumentos lógicos e que você utilize aí do seu raciocínio também para isso. O raciocínio lógico, sim. Então, nesse uso da lógica e da razão, convencer e não persuadir. Como assim? Eu tenho que convencer através de dados, de informações que comprovem que o meu posicionamento, ele é correto, ele é coerente. Para isso, os dados. Persuadir é aquela estratégia que a gente utiliza. Vem para a caixa, vem para cá, ajuda, crie. E não é bem assim. Por isso que a gente vai evitar, inicialmente, os verbos no imperativo. Ok? A gente vai deixar isso lá para a conclusão. Na publicidade, só para dar uma dica, na publicidade a ideia é levar alguém a comprar, ok? E aí você vai ter esse exemplo, certo? Ele vai te mostrar, ele quer te persuadir, seus sonhos para o amanhã já são os sonhos desde ontem, certo? E aí ele vai te convencer a fazer parte, é o que a gente chama da função conativa e apelativa, isso não vai valer. O que é que vai valer então? Para a redação do Enem, essa subjetividade ela não é o foco, o contrário. Ela deve buscar alcançar o máximo de consciência do leitor, apelando para a razão. Por isso, tem que utilizar o raciocínio lógico. A gente brinca um pouquinho desse raciocínio lógico com quem? Com Calvin, claro. Quando ele diz, Dona Doroteia, sim, Calvin, se os ignorantes é que são as pessoas felizes, então esta aula é uma tentativa deliberada de sua parte de privar-me da felicidade, a qual é meu direito inalienável de acordo com a nossa Constituição. Sendo assim, exercerei minha prerrogativa de não querer aprender esta matéria e irei para o parquinho. E aí vem Calvin querendo sair e lá Dona Doroteia puxando Calvin, ele, socorro, ditadura. Onde é que a gente vai observar esse uso do raciocínio lógico? Lá no segundo quadrinho, quando Calvin está mostrando direito inalienável de acordo com a nossa Constituição. Estão compreendendo? Então, outros exemplos. Observa que muitas vezes a gente faz isso, a gente traz muito floreio. Eu trago dois exemplos para vocês. Primeiro deles, é necessário utilizar cores mais leves em hospitais, como azul claro, pois elas relaxam seus pacientes e mantêm o ambiente calmo. Observa que aí a gente deixa entrar, né, a questão do subjetivismo. Olha o segundo exemplo. É necessário utilizar cores mais leves em hospitais, como azul claro, pois as mais quentes são, a gente colocou aqui, são muito feias, mas a gente poderia até colocar, elas não são apropriadas para esse tipo de ambiente, ok? A gente pode reformular. A argumentação, ele constitui um processo, lembra disso, é um conjunto de argumentos que são informações bem articulados, bem encadeados, ok? Por isso que eu tenho que pensar, por isso que vem aí o projeto de texto, onde eu vou colocar lá, o tema é esse, meu posicionamento 1 é esse, meu posicionamento 2 é esse, o que é que eu vou colocar neles? Quais são as informações, as áreas que eu quero acrescentar? Argumento é uma estrutura que vai fazer parte dela, tá certo? Então fica muito atento a isso, para não errar. Uma outra coisa, para ajudar. A gente vai lembrar, ideia corresponde ao que vai ser defendido. Então, dentro da temática que o Enem 2020 vai me dar, o que é que eu quero defender? Qual é a ideia que o texto traz que eu quero defender? Aí a gente vai lembrar que essa ideia, ela precisa de fundamentação. Ideia mais fundamentação. E o que é fundamentação? É o embasamento, é a alma, é o conjunto de estratégias que eu vou apresentar para defender, com premissas e evidências que sustentam. E aí a gente vai lembrar, tem essas premissas, elas precisam e devem ser verdadeiras. Nada de burlar. Ah, será que o corretor, ele vai procurar? Claro que sim. Ok? Até porque nós somos treinados para isso. E aí isso vai trazer o teu argumento.
tá certo? Vai mostrar a tua defesa. Olha um exemplo. Aí a gente já vai para o D2. Em seguida, é relevante examinar como o controle sobre o conteúdo que é veiculado em sites favorece a adesão dos internautas a certo viés ideológico, tendo em vista que os servidores de redes sociais como Facebook, Twitter, traçam o perfil de usuários com base nas páginas por eles visitadas, torna-se possível a identificação das tendências de posicionamento político do indivíduo. Em posse dessa afirmação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias, inclusive daquelas de procedência não confirmada, com o fito de reforçar as posições políticas do usuário ou ainda de modificá-las para que se adequem aos interesses da companhia. Constata-se, assim, a possibilidade de manipulação ideológica na rede. Então, deu para observar como é que ele vai trazer a ideia, como é que ele vai apresentando todas as informações para chegar no argumento dele que ele quer defender. Fundamentar é nada mais, nada menos do que aprofundar. Então, eu vou aprofundar os argumentos. Isso envolve, além de mostrar uma ideia, estratégias como os métodos de raciocínio lógico, organização de um pensamento, para construir defesas consistentes. Eu vou defender aquilo que eu acredito, o meu posicionamento. Essas ferramentas, elas envolvem o uso de premissas e evidências. E a gente vai lembrar, são partes importantes da construção do seu raciocínio. A gente vai lembrar, nós estamos falando do indivíduo, nós estamos falando das suas ideias, certo? Claro, algumas dicas. A gente pode argumentar por citação. Como é que eu posso começar o meu desenvolvimento? Pode ser por citação, Eli? Claro que pode, gente. Então, a gente vai observar que quando queremos defender uma ideia, a gente procura pessoas consagradas, ok? E aí, que pensam como nós acerca de qualquer tema. Apresentamos no corpo a menção de uma informação extraída de uma outra fonte. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ok? De citar essa fonte. Quem é essa fonte? Caso eu não me esqueça, eu sei quem é a fonte, mas eu não lembro quem foi o autor. Usa aspas, tá certo? Olha um trechinho para que vocês fiquem ligados dessa argumentação por citação. Assim parece ser porque, para Piaget, toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. A essência da moral é o respeito às regras, a capacidade intelectual de compreender que a regra expressa uma racionalidade em si mesma equilibrada. Então, observa, ele coloca lá uma citação, ele cita quem é, que é Piaget, e ele vai mostrar, dentro do seu desenvolvimento, que lá atrás Piaget pensava, ou ele pensa tal qual. Está fundamentado em quem? Em Piaget, ok? Existe a argumentação por comprovação. O que é isso? É a sustentação da argumentação que vai se dar a partir das informações apresentadas. São dados estatísticos, são percentuais que acompanham. Esse recurso é explorado, vocês vão lembrar, quando o objetivo é contestar um ponto de vista equivocado. Então, para isso, fiquem ligados nesse trechinho. Olha quanta argumentação é utilizada nesse parágrafo, quanta argumentação é utilizada por comprovação nesse parágrafo. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o mapa da exclusão educacional. O estudo do INEP, feito a partir de dados do IBGE e do Censo Educacional do Ministério da Educação, mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado. Segundo o mapa, olha os dados, no Brasil, 1,4 milhões de crianças, ou 5,5% da população, nessa faixa etária, 7 a 14 anos, para a qual o ensino é obrigatório, não frequentam as salas de aula. O pior índice é a do Amazonas, 16,8% das crianças do estado, ou 92,8 mil, estão fora da escola. O melhor, o Distrito Federal, com apenas 2,3%, 7.200 crianças excluídas, seguido por Rio Grande do Sul, com 2,7%, 39 mil, e São Paulo, com 3,2%, 168,7 mil. Aí você deve estar me perguntando, Eli, como é que eu vou gravar tanto número? Lembra, gente, você pode utilizar a aproximação.
uma outra coisa. Lembra que você vai estar se preparando ao longo de sua formação acadêmica? Tem lá na proposta do Enem. Lembra que você vai estar com seu bloquinho de notas, não esquece dele, que agora está bem melhor porque é no teu celular, entende? Então, não precisa que você seja exato, mas que pelo menos você chegue cerca de, mas que as fontes vocês pelo menos, obrigatoriamente, vocês têm que se lembrar. Argumentação por raciocínio lógico, ok? É a criação de relação de causa e de efeito. É um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão afirmada no texto é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Então, olha o exemplo. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não se admite que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV. Todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Então a gente vai aí por raciocínio. Poxa vida, se não pode, se sabe que o cigarro mata, certo? Então, maconha, crack, heroína, entre outros, eles são proibidos? Então, que a regra seja para todos. Concordam comigo? E aí, o que é que a gente vai pensar? A gente vai pensar que, diante de tudo que foi tratado aqui, a gente vai ter que ter um esquema de redação, certo? Dentro do meu esquema, vai anotando lá, não deixa de pensar nisso. Vai fazendo as tuas anotações. Qual é o filme que eu estou lendo? Que filme eu estou lendo? Dentro desse filme, para aprofundamento do meu tema, o que é que eu vou organizando nele? Eu vou lá colocando, esse exemplo pode dar para tal temática, dentro de um documentário que você está assistindo. E aí hoje todos nós temos acesso à Netflix. Hoje nós temos acesso quase que, como é que a gente pode, direto a tantos canais pagos. Então você vai lá, você coloca, você assiste, você coloca no seu material, organizando o seu plano de texto. Então, qual é a área do conhecimento aqui? Essa área do conhecimento que esse filme, que esse documentário está tratando, eu posso usar em que temas? Essa música, e a gente vai observar, nós temos um repertório musical fantástico. Então, a gente vai colocar lá, é a música que eu estou trabalhando, que eu estou ouvindo, ela pode ser utilizada em que aprofundamento? Em que temas ela pode ser? Mas não basta só isso. Eu vou lembrar que nós temos, dentro de filosofia, nós vamos ter aí um repertório. Dentro de sociologia, nós vamos ter grandes informações, certo? Deixa eu ler para vocês um trechinho de uma redação de uma aluna, foi nota 1000, que fala sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O parágrafo de desenvolvimento. A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes nas redes sociais. Em consonância com a filósofa Hannah Arendt, pode-se considerar a diversidade como inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados à convivência com o diferente. Todavia, a filtragem de informações efetiva pelas redes digitais inibe o contato do usuário com conteúdos que divergem dos seus pontos de vista, uma vez que os algoritmos utilizados favorecem publicações compatíveis com o perfil do internauta. Observam-se, por consequência, restrições ao debate e à confrontação de opiniões, que, por sua vez, favorecem a segmentação da comunidade virtual. Esse cenário dificulta o exercício da convivência com a diferença, conforme defendido por Arendt, o que reforça condutas intransigentes com a discriminação. Você vai observar que essa candidata, ela utilizou um leque de repertório sociocultural. Ela foi aqui para a filosofia, quando ela cita a filósofa, e ela não fica apenas com filósofos, não que eles não tenham tanta relevância, e tem, a gente vai observar que muitos pensamentos de alguns filósofos, eles são pensamentos atuais. O que a gente tem que pensar é que, eu vou colocar qualquer filósofo. Não, você tem que pensar no filósofo, você tem que pensar, trabalhar o pensamento dele para que aí contextualize com o seu tema. Não adianta de maneira alguma colocar qualquer filósofo ou qualquer pensamento. Lembre-se que tudo no teu texto, ele precisa estar contextualizado, certo?
Uma outra ferramenta que vocês precisam pensar é que esses mapas que eu estou fazendo, o meu plano de texto ou os meus mapas mentais, eles vão servir para quê? Só para aquele determinado tema? Não. Se eu tenho um tema similar, esse material, essa pesquisa que eu já vim fazendo, ela vai ser um link, ela pode ser articulada também. Por isso que você vai lembrar que quanto mais eu treino, quanto mais eu faço leituras e contextualizadas, quanto mais eu discutir, mais força argumentativa eu vou ter, certo? Olha esse candidato que ele fez sobre a temática da intolerância religiosa em discussão no Brasil. É cada vez mais comum encontrarmos nos jornais notícias e reportagens relatando atitudes hostis decorrentes da intolerância religiosa. As divergências levam um ser humano inconformado com a crença de outro a tentar impor as suas ideologias, embasado pelo pensamento de superioridade de determinada religião. Dessa maneira, tornaram-se frequentes os casos de violências verbais e agressões físicas em todo o território nacional. Prova disso foi o que ocorreu a uma menina de apenas 11 anos, devido ao fanatismo religioso de determinado grupo. Ela foi apedrejada após sair de um terreiro de candomblé no Rio de Janeiro. Observa, aí entra um outro conhecimento, que muitas vezes a gente dá aquela escapada, dá aquela dormidinha na aula e depois fica desconectado. Se liga, gente. Primeira coisa, a gente vai lembrar que em temáticas religiosas o Brasil se enquadra aí, é um país laico, ok? Então, não tem por que estar nessa contramão de que a minha atua a nossa religião. E aí ele mostra tranquilamente, esse candidato mostrou tranquilamente isso, certo? Segunda coisa, a gente vai observar que casos de violências verbais, sejam elas, vem o bullying. Aí a gente já tem uma temática que a gente poderia citar aí como tema do bullying. A gente já tem a questão das redes sociais também, que é o cyberbullying. Então fiquem bem ligados, tá certo? E o que é que a gente vai pensar também? A gente vai pensar que como o desenvolvimento é o coração da minha redação, quanto mais informações, quanto mais dados eu tiver, referências, situações conhecidas, mas que essas situações não se tornem senso comum. Imagina quantos milhões de pessoas falando o mesmo exemplo que você, certo? Uma outra dica. Pegou os textos de apoio? Ao pegar esses textos de apoio, a primeira coisa que você vai ficar ligado é qual é a deixa desse texto de apoio. O que é que ele está dizendo para mim? Certo? A gente vai lembrar que normalmente ele pode trazer uma tirinha, ele pode trazer uma charge, um cartoon, ele vai poder trazer um texto que a gente chama de função referencial, certo? Ele vai falar desse tema, ele vai falar do assunto, e para isso eu preciso me preparar. Não preciso estar apenas e somente o tempo todo lendo jornais, lendo revistas, mas que eu também possa ouvir e ver outras informações que tragam para a gente conhecimento, que amplie esse repertório, para que eu possa citar, sim, um samba enredo, para que eu possa citar também na minha redação, no meu desenvolvimento, quiçá até na minha introdução, para que eu possa citar uma exemplificação que se tornou de um desenho animado, claro que eu posso citar, ok? Então fiquem conectados, fiquem tranquilos com relação a como é que eu vou fazer isso em tão pouco tempo? A gente tem tempo para isso. Utiliza sempre o canal. Vai lá, curte, deixa teus comentários para a gente. Qual é a tua necessidade, certo? Para que a gente do Sesc Pernambuco, os professores, eles possam te apoiar. Uma outra coisa também, vem aí outros colegas professores. Então fica atento a cada dica que vai ser dado. Até porque a gente trabalha de maneira bem contextualizada. E o que é que acontece? As informações que ele vai trazendo vai servir para as tuas propostas de redação. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar depois para vocês algumas propostas e a gente ir fazendo pelo menos o passo a passo do que a gente fez hoje, certo? Do desenvolvimento. E o que a gente fez na aula anterior? Começar a fazer esse processo de contextualização,
Estão lembrados? Na aula 1, o processo de contextualização, frase, tema e tese. E depois a gente apresentar no D1 e no D2, nada mais, nada menos do que aquilo que a gente, o tópico frasal, o aprofundamento, que é o que se faz necessário. Então, por hoje, pessoal, eu me despeço de vocês, mas ainda naquela pedida, clica, curte, se inscreve no nosso canal, dá o teu like e manda comentários pra gente do que você achou. Até porque o SESC está em casa com vocês.